Estou aqui com Jandira Fegali, deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Jandira. É um prazer enorme, Miguel, falar com você. Essa entrevista que eu estava na expectativa desse convite, você me convidou, eu já estou aqui. É um prazer. Maravilha, sempre bom conversar contigo, Jandira. Jandira, foi um ano difícil, ano de 2021, foi um ano complicado, foi aí o terceiro ano, né, do governo Bolsonaro, e aí eu pensei a gente fazer uma retrospectiva aqui sobre esse ano. Foi o segundo ano de pandemia, a gente pensou que a pandemia estaria já resolvida mais ou menos no primeiro ano, 2020, não, 2021 ainda foi mais duro, né? Morreu mais gente em 2021, o Bolsonaro ele se revelou ainda mais negacionista em 2021, sobretudo nos primeiros meses, né? Então, eu queria inicialmente falar que você desse aí um panorama seu desse ano de 2021, e aí a gente vai falando sobre assuntos mais específicos. Para você, como é que foi esse ano de 2021? Bem, Miguel, primeiro, eu acho que você tem toda a razão, né? A pandemia que todo mundo achava que ia arrefecer, nos primeiros meses ela triplicou praticamente, percentualmente, o número de vítimas, né, de óbitos e vítimas pela pandemia. Não fosse a pressão dos estados, dos municípios, a pressão do Supremo Tribunal Federal e do próprio Congresso, nós não teríamos o número de vacinas aqui que nós conseguimos comprar, né? E nós conseguimos acelerar a vacinação a partir da pressão da sociedade. E veja que a sociedade, apesar da postura do governo, a sociedade aderiu à vacinação, né? Mesmo não tendo campanhas publicitárias, tendo discurso do presidente da República contra a ciência, contra a vacina, e com uma mudança de 4 ministros no meio da pandemia, a população aderiu à vacina, aderiu completamente à vacinação, com alguns núcleos de resistência, né? E foi essa vacinação que foi nos permitindo reduzir a transmissibilidade e a gente começar a ter, a partir do meio do ano, uma curva de descenso da transmissão e do número de internações, né? Mas no início do ano foi muito duro, muito dramático. A gente atingiu um número de internações e de contaminados e de óbitos muito elevado, com muita perda, com muita dor, né? Ao mesmo tempo, a economia brasileira entrou num processo de total recessão, e a gente, com um aumento do número de desempregados e de famintos e de famílias em insegurança alimentar, né? E o quadro que a gente veio acompanhando foi também de um quadro de dramaticidade social muito grande, né? Não foram poucas aquelas imagens, né, das pessoas na fila de doação de ossos e de busca no lixo, né, de restos e de caminhões tendo que ceder aqueles restos de comida, uma coisa muito triste, né, da gente acompanhar, né? E, ao mesmo tempo, a CPI revelando para todo o Brasil como foi o comportamento do governo. A CPI do Senado, né, uma CPI muito importante, que teve um relatório muito contundente, né, a CPI revelando todas as vísceras, né, de funcionamento do governo, né, os esquemas de compra de vacina, de corrupção aberta, com a denúncia pegando várias áreas do governo, né, inclusive a família Bolsonaro cada vez mais envolvida com muitos esquemas, né? E não só a corrupção dentro da área da saúde, mas envolvendo também outros segmentos do governo. E muita coisa começou a ser revelada, né? E foi perdendo assim o manto, aquele manto que o governo tentava vender da integridade, do governo honesto. Isso tudo foi se perdendo, não só revelando que a estratégia do governo era uma estratégia de aumentar a transmissão do vírus, e que o gabinete paralelo, na verdade, era o ministério, porque o gabinete real era o gabinete vinculado ao presidente da República, né? E que aumentava a transmissão do vírus como método e como estratégia, né? Não importasse o número de vidas que a gente fosse perder, né? E que, a partir daí, tudo foi feito. Se a estratégia era essa, então era remédio sem eficácia, era não comprar vacina, era fazer com que
cobaias fossem utilizadas, e aí entrou a Prevent Senior, entrou a Amazônia, entrou o Amazonas como estado, entrou aquela pesquisa de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Amazonas, ou seja, tudo foi feito criminosamente, matando pessoas, induzindo a morte, remédios sem eficácia, lobbies de vacina, corrupção, projetos de cobaia envolvendo planos de saúde, ou seja, era uma coisa assim, impossível de se contar na história. Um dia, quando novas gerações foram ler isso, não vão entender como é que não teve impeachment, como é que pessoas já não estão presas, como é que esse relatório ainda não teve um impacto na Câmara para imediatamente ter o impeachment desse governo. Eu acho que o 2021, essa eu acho que foi a frustração, sabe, Miguel, da gente não ter conseguido ter correlação de forças para abrir o processo de impeachment. E, ao mesmo tempo, a resistência nas ruas apareceu. Muitos movimentos, muitas ações, muitas manifestações, mas a gente não conseguiu ter a força suficiente que repercutisse dentro da Câmara para fazer o impeachment. Você comentava comigo, e eu comentava, que nós tivemos a terceira fase do golpe, né? Teve o golpe na Dilma, a prisão do Lula, e o Michel Temer participando de tudo isso, e agora na terceira fase do golpe, né? Com aquela carta tentando arrefecer o brutal isolamento depois do 7 de setembro. Você estava comentando que depois do 7 de setembro teve uma mudança na atmosfera do Congresso, na sociedade, que por um momento pareceu que o Bolsonaro poderia perder apoio, perder maioria no Congresso, eventualmente até o impeachment ser aprovado, né? Mas depois da carta, isso arrefeceu. Isso que você notou também, né? Não, o 7 de setembro foi um momento... Eu te confesso que eu nunca achei que eles fossem invadir o Congresso, o Supremo, eu nunca achei isso. Cheguei até a escrever um texto na véspera dizendo, gente, se acalmem, porque eu mandei para um monte de gente, se acalmem, porque isso não vai acontecer. Mas muita gente temeu por aquele 7 de setembro, né? E aquele 7 de setembro, pela atitude, pelos crimes cometidos contra a Constituição, muitos partidos, inclusive centro-direita, disseram, agora não dá mais, agora é impeachment. Você lembra que se levantou o PSDB, ele se levantou gente do Centrão, se levantou um monte de gente dizendo, agora não dá. Aí vem a história da carta, ele pedindo desculpa ao Supremo, não foi bem isso que eu disse, e ali se criou um clima de realinhamento, de rearrumação, para que as coisas não acontecessem. Então, a partir dali, foi uma rearrumação, até que o Bolsonaro escolheu um partido ali do centro-direita para se aninhar, né? E ele acabou entrando para o PL. Então, aí se rearrumou, vamos dizer assim... Ele chamou o Ciro Nogueira, né? Depois daquele momento, ele chamou o Ciro Nogueira, fez uma reforma ministerial... Aí se acertou com o Centrão. Um rearranjo dentro do governo, um rearranjo partidário para ele dar um jeito de não ter o impeachment, e isso aí não aconteceu. Acho que a grande frustração de 2021, para além de coisas que foram aprovadas aqui, né? Além do orçamento secreto, além de tudo isso, das emendas, e agora a PEC dos precatórios, que deu um novo arranjo, né, para que essas coisas não aconteçam. Jandira, outro assunto também que está aí na pauta é sobre a federação partidária, que foi aprovada no Congresso, depois foi já aprovada também pelo Tribunal Superior Eleitoral, inclusive recentemente. Já tem alguns diálogos oficiais e não oficiais entre os partidos, e o PCdoB sempre foi um dos partidos mais entusiastas da federação partidária, né? Até pelas características do partido, que é um partido pequeno, mas um partido de quadros, um partido muito importante para a democracia, e a legislação eleitoral atual acaba prejudicando, né, eventualmente, partidos com essa característica. Você acha que já tem algum projeto, alguma perspectiva para a federação partidária com o PCdoB, com algum outro partido? Miguel, é muito importante a tua pergunta, até para a gente poder contextualizar a questão da federação, né? Veja, a federação partidária é uma ideia antiga,
né, o nosso saudoso querido, que está fazendo muita falta, Haroldo Lima, lançou o primeiro projeto de construção da federação partidária em 1999. E ainda não havia a legislação de restrição partidária, de cláusula de barreira, de proibição de coligação. Porque a federação partidária, ela surge da ideia de que a gente precisa parar de fragmentar o campo democrático e popular no Brasil. A gente nunca conseguiu unir esse campo, que é um sonho da sociedade brasileira, é uma demanda da sociedade brasileira, que é unir esse campo para enfrentar todas as ofensivas da elite política nacional e do chamado, as chamadas intervenções externas no Brasil, seja no campo econômico, no campo político, como foi agora o lawfare, os golpes que se deram com articulação internacional, não só o golpe de 64, mas também agora contra Dilma, contra o nosso campo, a própria prisão do Lula, e essa situação que a gente está vivendo agora, que não é só aqui, no mundo também tem outros exemplos, mas a tentativa de unir esse campo para ter um caminho estratégico para o Brasil, uma agenda para o Brasil, um projeto nacional de desenvolvimento, uma proposta para o nosso país, né? De direitos e de constituição de um projeto de 20, 30, de 50 anos. A Frente Ampla do Uruguai tem 4 décadas, né? A própria Frente do Chile, a própria frente que se fez na Alemanha, a Angela Merkel é fruto de uma federação partidária onde o PV cresce, né? O Congresso Nacional Africano, né? Onde Mandela governou com essa base que se fez lá. Então, isso é uma realidade em muitos lugares do mundo, na Europa, na África, na América Latina, já tem muitos exemplos. Com as restrições, é óbvio que isso estrangula partidos ideológicos, né, e estrangula a possibilidade de unidade partidária. Então, você veja, aqui muita coisa não aconteceu, né, nesse processo. Muita coisa não aconteceu. A federação, ela sobrevive, né, nesse contexto, contra a lógica, inclusive, de restrição, contra a lógica de matar essa possibilidade de unidade, ela sobreviveu, em cima, inclusive, dessa necessidade de unir um campo. E a federação, ela vai sendo compreendida, não só tática, mas estrategicamente, por muitas forças políticas, né? Então, a conversa está se dando, ela vai se dando nesse campo. Ela é uma conversa entre nós e muitos partidos desse campo, com o PSB, com o PT, o PSOL discute, a Rede discute, o PV discute. Mas é incrível como a federação também vai sendo criada como um instrumento também de outros campos. Eu estou vendo outros partidos também do campo de centro-direita, também discutindo a possibilidade de formar federações. Porque ela serve à democracia brasileira, ela serve à liberdade de organização partidária, ela serve a essa pluralidade. E ela pode enxugar legendas partidárias que não sejam de forma autoritária, né? Então, hoje se diz que tem muito partido. Então, a federação ela acaba enxugando sem que os partidos precisem se extinguir. Porque você une na eleição, mas ela permanece unida. Você tem que fazer a federação por, no mínimo, 4 anos. Então, aqui no parlamento, ela também vai atuar junta. Você vai ter um líder só para esse conjunto de partidos que se federam. Então, ela não se extingue na eleição. Então, nós temos conversado com os partidos do campo democrático popular para ver se a gente consegue fazer essa federação. Então, você vai ter só um candidato a governador, só um candidato a presidente, só um candidato a prefeito desses partidos que se federam. E é isso que nós estamos tentando fazer, né, para o nosso campo. E eu acho que a sociedade vai gostar muito disso, de ter uma unidade, finalmente, desse campo para ter candidaturas únicas, com uma agenda única, com uma pauta única para a gente enfrentar os processos eleitorais e também uma agenda nos parlamentos, né? O parlamento nacional, estadual e municipal também. É isso que eu queria saber, Jandira, sobre a federação partidária. Ela inclui também um alinhamento para as eleições regionais, estaduais? Sim, sim. Porque a federação é nacional. Quando ela se forma, ela é nacional. Então, ela verticaliza para os estados e também para a eleição de 24. Ela é de 4 anos, no mínimo.
Ah, também para a eleição municipal de Ela é de 4 2024. anos no mínimo, né? Quem sair pode sair, mas perde o direito de antena, perde o fundo eleitoral e o fundo partidário. É uma Ela é de pelo transformação menos completa. 4 anos, ela não se extingue nesta eleição. Ela É, permanece por 4 anos, inclusive no parlamento. Você vai ter um líder só para a federação de partidos. mas isso é uma coisa espetacular, Jandira, porque vai dar muito mais estabilidade política ao Sim, regime brasileiro, que é muito instável, você e tem muito para a caso de impeachment. governabilidade também, né? O Exato, presidente, o governador vai lidar com as federações, né? Quanto sim. mais federações, melhor. Para a governabilidade, inclusive. Não, porque se houver a possibilidade de montar uma federação partidária com mais de 100 parlamentares, mais de 120 parlamentares, 150 parlamentares, dificulta muito um processo de impeachment, por exemplo, né? Sim. E aí facilita, dá mais estabilidade, dá mais segurança ao governo que foi eleito. Ele já E vai quando ser decidir eleito. pelo impeachment, facilita também. Sim, claro. Mas dependendo do tamanho, evidentemente, depende do tamanho da federação que Claro, apoiar o governo, né? Mas isso também se reflete na estabilidade e governabilidade de governadores e prefeitos, então. sim. Porque você também tem uma coisa que é muito negativa no Brasil, que é uma instabilidade nas administrações municipais muito grande. Tem muito impeachment de prefeito no Brasil, né? Sim, Tem muita sim. chantagem, é muito problemático também no Brasil. Todo esse arcabouço, né, político brasileiro é bem problemático. E Acho que você bom. já terá um campo arrumado em 2024, claro, em algum lugar. Por exemplo, se você faz uma federação ampla desse campo, claro que a liderança da federação no município pode ser de um partido e no outro município é de outro. Mas a federação Hum, estará unificada em torno dessas lideranças. Num lugar pode ser do PCdoB, no outro pode ser do PDT, no outro pode ser do PT, no outro, né? Mas estará unificada neste campo e nesta federação, o que já facilita a unidade desse campo nos diversos processos eleitorais. e você acha que a chance de 1 a 10 para o PCdoB participar de uma federação já para 2022, 10 sendo a nota máxima possibilidade de participar, qual a nota que você daria? Do PCdoB participar? Não, o É. PCdoB já definiu na sua direção nacional, já autorizou as conversações com os partidos para formar a federação. Então, nós Então, estamos trabalhando no o rumo PCdoB de vai construir a participar, federação. mas Sim. você acha que vai ter federação já em Eu, eu, 2022? eu penso que sim, acho que vai ter federação. Pela observação que você fez do próprio interesse também dos partidos em geral, vai ter federação? Eu penso assim, eu penso que os partidos todos estão debatendo esse tema. Todos estão debatendo, né? Você veja que o PSB está fazendo reuniões seguidas com esse tema, o PT está colocando na pauta esse tema, o PSOL está colocando na pauta esse tema, a Rede está colocando na pauta esse tema, o PV está conversando sobre isso, né? O PDT deve estar pautando esse tema, ou seja, está todo mundo conversando. Essa é a pauta central hoje de todos os partidos, até porque o TSE solta a regulamentação agora sobre o tema também, né? Dando os prazos, então tudo tem prazo. Então, dentro desse prazo, todo mundo tem que decidir se vai federar ou não. E Porque qual é nós o temos um prazo? prazo. Olha, o prazo inicial é março, né? Porque é 6 meses antes da eleição. É provável que esse prazo tenha alguma flexibilidade, mas o prazo inicial que o TSE está estabelecendo, me parece que é março. Então, nós temos que trabalhar esse prazo para que a gente esteja dentro da regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral. E dentro do quadro atual, qual é a federação mais provável, na sua opinião, que Não aconteça? dá para dizer ainda. Pode ser que tenha uma, pode ser que tenha 2 federações, 3 federações, a gente não sabe ainda a federação. Nós estamos trabalhando para que o nosso campo tenha uma federação, pode ser que tenha uma ou 2, nós não sabemos ainda. Né? Dentro do nosso campo. Pode ser que tenha uma federação ou 2, dependendo do conjunto de partidos que se arrumem, né? Dentro do nosso campo. Porque pode ter uma candidatura ou 2 candidaturas a presidente no nosso campo. Então, a gente vai depender muito disso. Não pode a mesma federação ter 2 candidatos a presidente, né? Não tem como fazer isso. Então, aproveitando então que a gente está falando já candidato a presidente, o PCdoB já definiu
se vai ter candidato, se vai apoiar outro candidato, se vai apoiar o Lula? Já tem uma definição Até nesse aqui sentido? nós não definimos ter candidatura a presidente, né? Porque pensando na unidade do nosso campo, né? Então bem provavelmente nós não teremos candidato para poder trabalhar pela unidade do nosso campo, né? A tendência é essa hoje, é de não ter candidatura para construir a unidade do nosso campo em torno de uma candidatura única. E para essa eleição de 2022, a gente tem observado uma liderança bem vigorosa do ex-presidente Lula em todas as pesquisas. Muitas, inclusive, Sim. dão uma vitória em primeiro turno, né? A que você atribui essa liderança tão expressiva do Lula nas pesquisas? Olha, Miguel, eu acho que tem dois aspectos, né? Tem um aspecto que é o recall do seu próprio governo, né? Dos seus governos, né? Acho que os governos do Lula foram muito potentes, né? Em relação às políticas vinculadas ao povo, né? A essa camada popular que é majoritária no país, né? E teve, do ponto de vista estratégico, principalmente no seu segundo governo, uma visão mais nacional, né? De ter um projeto para o país e principalmente de inserção soberana e geopolítica muito importante no mundo, né? Claro que acho que num terceiro governo a construção de um projeto nacional de desenvolvimento é decisiva, Eu acho que no seu segundo governo ele inicia esse processo, mas precisa avançar mais para construir um projeto nacional de desenvolvimento. Então, eu acho que um terceiro governo do Lula teria essa característica de uma forma mais contundente, e é necessário que assim seja, né? Uma política industrial, uma política de inovação, uma política de construção de um projeto nacional de fato, mirando décadas à frente, né? Mas uma geopolítica correta que foi feita, e eu acho que nós precisamos retomar. Mas eu acho que o recall principal é o olhar popular, né? O olhar para o povo e essa, como ele diz, a inclusão do povo no orçamento. Então, tem um recall nesse sentido. E o segundo é essa coisa da respeitabilidade que se conquistou mundo afora. Mas eu acho que o segundo fator é essa reentrada dele com seus direitos políticos, né? Uma recuperação de uma esperança. Ele foi abduzido do processo político, que todo mundo hoje reconhece, injusto e arbitrariamente, em cima de um processo golpista, de fato, né? Então, quando ele sai da prisão e ele é inocentado nos processos, ele recupera os seus direitos políticos, ele recupera uma esperança diante de tudo que o povo está vivendo. Todo mundo já entendeu que o que foi feito foi não só injusto, mas nós entramos num barco furado. A população já entendeu que nós entramos num barco furado. E que o governo que está aí é um governo que gerou morte, gerou prejuízo, gerou perdas profundas nos direitos do povo. Então, Lula ressurge como uma grande esperança de recuperação desses direitos e da vida que o povo precisa ter. Então, eu acho que o Lula surge assim, né? No comparativo com o que nós temos hoje, as pessoas comparam e dizem, é aqui que eu vou recuperar a minha possibilidade de ter uma vida melhor. Então, ele surge aí, no comparativo, de uma forma muito potente. E ele está, de fato, liderando a pesquisa, né? Então, as pessoas comparam e acho que vai ser muito contundente. Por isso, eu não acredito que o Moro consiga emplacar essa liderança. Agora, eu não acho que a eleição está ganha, não tenho essa visão, acho que nós temos muito trecho para correr, acho que a elite brasileira e a elite internacional vão jogar muito pesado ainda, são muitas manobras que virão, né? Está todo mundo olhando a possibilidade do Lula ganhar a eleição, portanto, eles vão manobrar muito, vão jogar muito sujo, né? Muito sujo em todos os sentidos, inclusive na comunicação. Então, nós temos que botar 10 pés atrás e compreender que a elite vai jogar muito pesado ainda e que essa eleição não está de forma nenhuma ganha e que, portanto, temos que nos preparar muito para enfrentar esse processo. Jandira, uma figura também que tem gerado polêmica é o pré-candidato do PDT, o Ciro Gomes, que ele fez um giro mais para um lado
uma agressividade muito grande com o ex-presidente Lula e acabou se afastando, né, desse bloco de esquerda, desse campo progressista em torno do ex-presidente Lula. Eu queria saber o que você acha da estratégia do Ciro. Olha, eu gosto muito do Ciro, acho que o Ciro é uma figura muito preparada, tem um programa econômico bastante avançado, nacional, né? Acho que ele é uma figura muito importante, uma grande liderança para o Brasil, né? Muito talentoso, muito bem informado nesse sentido, né? Uma liderança muito importante para o povo brasileiro. Mas acho que na estratégia de tentar ocupar esse espaço de quem não gosta do Lula, do PT, eu acho que ele acabou fazendo ataques assim desnecessários, na minha opinião, né? Na minha opinião, incorretos, muita agressividade, na minha opinião, e acabou perdendo parte desse campo progressista, né? E, na minha opinião, ficou muito agora exprimido nesse campo do centro-direita, né? Eu lamento muito isso, porque o Ciro é uma figura muito importante para o Brasil e para o povo brasileiro. É de um partido parceiro, um partido irmão, né? Não sei como é que isso vai evoluir, não sei como vai evoluir, mas o ideal é que nós estivéssemos todos juntos, né? Eu torço muito para que a gente consiga estar todo mundo junto, né? Até porque é o que eu disse agora, eu acho que essa elite cruel que nós temos no Brasil, essa elite perversa com o povo brasileiro, somada às manobras internacionais olhando para o Brasil, porque o Brasil geopoliticamente é um país muito importante, né? Eles não vão jogar fácil, vão jogar sujo contra todos nós, contra o Ciro, contra o Lula, contra nós do PCdoB, contra os partidos irmãos desse campo. Então, nós temos que estar juntos para enfrentar. Essa eleição não está ganha para o nosso campo, o Ciro é do nosso campo. A eleição não está ganha para nós, nem para o Ciro, nem para o Lula, nem para nós todos. Então, a gente precisava estar junto, pensando junto, como é que nós vamos enfrentar tudo isso para dar vitória ao povo brasileiro. Então, eu acho muito ruim que a gente esteja separado, né, em candidaturas separadas, né, Ciro e Lula, e eu acho que a gente precisaria estar todo mundo junto para enfrentar junto a sujeira toda que virá da elite brasileira, da elite internacional, do imperialismo mesmo, do capital financeiro, contra todos nós, né? Contra o Ciro, contra o Lula, contra o PCdoB, contra o PSOL, contra a Rede, contra o PV, contra todos nós juntos. Então, eu penso que a soma de todos nós era que devia enfrentar tudo isso. Maravilha. Jandira, sobre o Rio de Janeiro, você é do Rio de Janeiro. Sim. Já foi candidata ao governo do Rio de Janeiro e a gente vai ter e teremos eleições ao governo do estado do Rio de Janeiro e temos uma candidatura forte do Marcelo Freixo, que migrou para o PSB. Temos o Rodrigo Neves, do PDT, que também é um candidato competitivo. O bolsonarismo, aparentemente, vai apoiar o Cláudio Castro, que é o atual governador. Alguns falam da chegada aí do Hamilton Mourão, vice-presidente, poderia ser candidato, mas ainda não há nenhum sinal claro disso. E o Eduardo Paes, né, parece que apoia o Felipe Santa Cruz, que se filiou ao PSD, mesmo partido do Eduardo Paes. Inclusive, tem notícias de conversas entre o Paes e o Lula nesse sentido. Para onde você acha que vai o Rio de Janeiro e para onde vai o campo progressista? Olha, Miguel, eu acho que depois de muito tempo a gente tem a chance de derrotar esse campo de extrema-direita no Rio de Janeiro. Nós temos que derrotar o bolsonarismo e Bolsonaro, tanto nacionalmente como no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um estado muito importante nesse jogo, né? Nesse tabuleiro todo. De novo, repito, acho que nós precisávamos estar juntos também no Rio de Janeiro, né? Nacionalmente, o PDT está junto nesse jogo, como também no Rio de Janeiro. A gente precisava juntar todo esse campo também no Rio de Janeiro, né? Eu fico triste de ver a candidatura do Rodrigo e do Freixo separadas, né? A gente precisava também... Claro que muita água ainda vai rolar, pode ser que isso aconteça, né? E eu penso que a gente precisava estar junto também no Rio de Janeiro.
A candidatura do Cláudio Castro, que é o partido hoje do Bolsonaro, me parece que ainda é a candidatura que Bolsonaro vai apoiar. Mas a gente também não sabe o que Mourão vai fazer, como é que vai ficar tudo isso. Por enquanto, a candidatura posta que apoia Bolsonaro é o Cláudio Castro. Então, nesse momento, a candidatura bolsonarista é a do governador. O Eduardo Paes, a gente ainda não sabe como é que vai ficar, se de fato a candidatura do Felipe vai se manter, né? Ainda também não está certo isso. O Felipe é uma figura importante nacionalmente, sempre defendeu a democracia, defendeu as boas pautas, também deveria estar junto, né? Com esse campo progressista. Não sei como é que Eduardo Paes vai se conduzir. O que ele disse até aqui é que ele não subirá no palanque que Bolsonaro apoia. Então, eu espero que, pelo menos no segundo turno, se não no primeiro, ele também esteja nesse campo, apoiando a candidatura que vai derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Se não estiver no primeiro, pelo menos no segundo turno, não é? E nós estamos trabalhando para unir esse campo. Nós temos trabalhado para unir esse campo progressista no Rio de Janeiro. Isso é o que nós temos feito até aqui. Esse esforço tem sido grande no Rio de Janeiro. E é isso que nós estamos fazendo. A candidatura do Freixo tem pontuado bem nas pesquisas, a gente tem acompanhado e tem feito esforço também para que essa candidatura vingue, como também temos trabalhado para que Rodrigo Neves e Freixo se unam, né? Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponte, Miguel, e a gente tem trabalhado aí nesse campo de unidade, né? É isso, nós vamos continuar aí nos esforçando para que essa unidade aconteça no Rio de Janeiro e nacionalmente. Tá bom. Jandira, a última pergunta, antes da gente encerrar a entrevista, é sobre você. Você já definiu que é pré-candidata a deputada federal pelo PCdoB? É pelo PCdoB, né, que agora também tem muita gente mudando de partido. Não, eu não mudo de partido de jeito nenhum, não, Miguel. Eu estou nesse partido e aqui eu vou ficar. Eu tenho muita confiança no PCdoB. Eu estou no PCdoB desde 1981. Eu faço 40 anos de PCdoB esse ano. Aliás, já fiz, agora em novembro, eu me filiei em novembro de 81. Eu não saio do PCdoB, eu estou aqui, não troco de partido. Eu tenho muita confiança no PCdoB. O PCdoB tem tido um papel muito importante no Brasil durante todos esses anos, desde que ele existe. Ele faz 100 anos ano que vem. O PCdoB é um partido centenário. Nós vamos fazer, inclusive, um grande festival o ano que vem, aí em Niterói, onde ele foi fundado. Você já está convidado, já convido todo mundo que está nos ouvindo. Será em 25, 26 e 27 de março. São 3 dias de um grande festival cultural, político, da diversidade. Nós vamos fazer aí em Niterói no ano que vem. Reservem suas agendas. Será o maior festival que a esquerda já fez no Brasil, vai ser aí em Niterói. São 100 anos de PCdoB. Nós vamos ter teatro, música, vamos fazer exposições, lançamento de livro, vai ser um filme, vai ser um grande festival em março do ano que vem, não saio não. O meu papel, até o ano que vem, estamos debatendo, né? O que nós vamos fazer, mas eu estou aqui no PCdoB firme e forte e ainda convidando todo mundo para chegar junto, né? E quem quiser trocar de partido, que venha para o PCdoB, viu, Miguel? Estamos aqui firmes e fortes aí para contribuir para a democracia, contribuir para crescer o partido, contribuir para essa unidade e contribuir para que tudo esteja bem e a gente consiga vencer Bolsonaro, bolsonarismo e construir um Brasil feliz e diverso e defendendo a vida, defendendo o emprego e defendendo um Brasil solidário da ciência e da vida a partir aí de 2022. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista, Jandira. Obrigada a você, Miguel. Estamos juntos aí sempre que você quiser, estou à disposição.